Audiolivros Poderosos apresenta De Confúcio, Os Analectos, Livro 7. O mestre disse: Eu transmito, mas não inovo. Sou verdadeiro no que digo e devotado à antiguidade. Arrisco-me comparar ao nosso velho Peng. Nota: não se sabe quem era o velho Peng. Fim da nota. 2. O mestre disse: silenciosamente depositar conhecimento na minha mente. Aprender sem perder a curiosidade. Ensinar sem cansar. Isso não me apresenta dificuldade alguma. 3. O mestre disse: estas são as coisas que me causam preocupação. Não conseguir cultivar a virtude. Não conseguir ir mais fundo naquilo que aprendi. Incapacidade de, quando me é dito o que é certo, tomar uma atitude. E incapacidade de me reformar quando apresento defeitos. 4. Durante seus momentos de lazer, o mestre permanecia altivo, embora relaxado. 5. O mestre disse: como caí montanha abaixo. Faz tanto tempo desde que sonhei com o Duque de Shu. 6. O mestre disse: aplico meu coração no caminho. Baseio-me na virtude. Confio na benevolência para apoio. E encontro entretenimento nas artes. 7. O mestre disse: nunca neguei instrução para ninguém que por vontade própria tenha me dado um pacote de carne seca de presente. 8. O mestre disse: nunca explico nada para alguém que não esqueça do mundo ao tentar entender um problema, ou que não entre em um frenesi ao tentar se expressar por palavras. Se mostro um dos cantos de um quadrado para alguém, e essa pessoa não consegue encontrar os outros 3, não mostro uma segunda vez. 9. Ao fazer uma refeição na presença de alguém que estivesse de luto, o mestre nunca comia toda a sua porção. 10. O mestre nunca cantava se naquele dia tivesse chorado. 11. O mestre disse para Yen Wan: apenas você e eu temos a habilidade de aparecer quando requisitados e de desaparecer quando deixados de lado. Tsulu disse: se você estivesse liderando os 3 exércitos, quem levaria consigo? O mestre disse: eu não levaria comigo ninguém que tentasse lutar com um tigre usando apenas as próprias mãos, ou cruzar o rio a nado. Nota: o rio, na literatura chinesa antiga, refere-se ao rio amarelo. Fim da nota. Ou cruzar o rio a nado e morrer na tentativa sem mostrar arrependimento. Se eu levasse alguém, teria que ser um homem que, ao se defrontar com uma missão, tivesse medo do fracasso, e que, ao mesmo tempo que gostasse de fazer planos, fosse capaz de executá-los com sucesso. 12. O mestre disse: se a riqueza fosse um objetivo decente, eu, para obtê-la, estaria disposto até mesmo a trabalhar como zelador do lado de fora do mercado, com um chicote na mão. Se não é, devo seguir minhas próprias preferências. 13. Jejum, guerra e doença eram coisas que o mestre tratava com cuidado. 14. O mestre ouviu Shao em Shi. Nota: Shao
é a música de Shun. Fim da nota. O mestre ouviu o Shao em Shi e por 3 meses não sentiu o gosto das refeições que comia. Ele disse: jamais sonhei que as alegrias da música pudessem chegar a tais alturas. 15. Zhang Yu disse: o mestre está do lado do Sr. de Wei? Nota: o Sr. de Wei é She, filho do príncipe Kuai Kui, que era filho do Duque Ling. Depois de fracassar em sua tentativa de matar Nantzu, a conhecida esposa do seu pai, o príncipe Kuai Kui fugiu para Xin. Com a morte do Duque Ling, She subiu ao trono. Com o apoio do exército Xin, o príncipe Kuai Kui conseguiu instalar-se na cidade de Shi, em Wei, esperando por uma oportunidade de tirar seu filho do poder. Nessa época, Confúcio esteve em Wei, e o que Zhang Yu queria saber era se ele era favorável a She. Fim da nota. Tzu Kung disse: bem, vou perguntar a ele. Ele entrou e disse: que tipo de homens eram Po Yi e Shu Shi? Eram excelentes anciãos. Tinham alguma queixa? Procuravam a benevolência e a encontraram. Então por que teriam qualquer queixa? Quando Tzu Kung saiu, ele disse: o mestre não está do lado dele. 16. O mestre disse: ao comer arroz comum e ao beber água, ao utilizar o próprio cotovelo como apoio, a alegria será encontrada. Riqueza e status conquistados por meios imorais têm tanto a ver comigo quanto as nuvens que passam. 17. O mestre disse: concedam-me mais alguns anos para que eu possa estudar até os 50, e então estarei livre de maiores erros. 18. As coisas para as quais o mestre usava a pronúncia correta, as odes, o livro da história e a realização das cerimônias rituais. Em todos esses casos, ele usava a pronúncia correta. 19. O governador do She perguntou a Tzu Lu sobre Confúcio. Tzu Lu não respondeu. O mestre disse: por que você não falou simplesmente o seguinte: ele é o tipo de homem que esquece de comer quando está distraído com um problema, que é tão alegre que esquece suas preocupações e que não percebe a aproximação da velhice. 20. O mestre disse: não nasci com conhecimento, mas por gostar do que é antigo, apressei-me em buscá-lo. 21. Os assuntos sobre os quais o mestre não discorria eram milagres, violência, desordem e espíritos. 22. O mestre disse: sou fadado a, mesmo enquanto caminho na companhia de 2 homens quaisquer, a aprender com eles. Imito as qualidades de um, os defeitos do outro, corrijo-os em mim mesmo. 23. O mestre disse: o céu é o autor da virtude que há em mim. O que pode Huan Tui fazer comigo? Nota: de acordo com a tradição, isso foi dito quando Huan Tui, o ministro da guerra de Sung, tentou matar Confúcio. Fim da nota. 24. O mestre disse: meus amigos, acham que sou misterioso?
Não há nada que eu esconda de vocês. Não há nada que eu não compartilhe com vocês, meus amigos. Eis como sou. 25. O mestre ensina 4 matérias: cultura, conduta moral, fazer o melhor possível e ser coerente com aquilo que se diz. 26. O mestre disse: não tenho qualquer esperança de encontrar um sábio. Ficaria contente se encontrasse um cavalheiro. O mestre disse: não tenho qualquer esperança de encontrar um homem bom. Eu ficaria contente se encontrasse alguém constante. Nota: ver livro 12, 22. Fim da nota. É difícil considerar constante um homem que se diz ter quando lhe falta, que diz estar cheio quando está vazio e estar confortável quando está em circunstâncias difíceis. 27. O mestre usava uma linha de pesca, mas não uma rede. Ele sabia usar o arco, mas não atirava em pássaros que cantassem. 28. O mestre disse: existem, presumivelmente, homens que inovam sem possuir conhecimento. Mas essa é uma falha que eu não tenho. Faço amplo uso de meus ouvidos e sigo o que é bom daquilo que ouvi. Faço amplo uso dos meus olhos e retenho na minha mente o que vi. Nota: ver livro 15, 3. Fim da nota. Isso constitui o melhor substituto para o conhecimento inato. Nota: os melhores são aqueles que nascem com conhecimento. Em seguida vem aqueles que adquirem conhecimento por meio do estudo. Livro 16, 9. Fim da nota. 29. Era difícil ensinar algo ao povo de Ruixiang. Um menino foi recebido pelo mestre, e os discípulos ficaram perplexos. O mestre disse: aprovação à vinda dele não significa a aprovação quando ele não está aqui. Por que deveríamos ser tão preciosistas? Quando um homem vem a nós após ter se purificado, aprovamos sua purificação, mas não podemos chancelar seu passado. Nota: foi sugerido que essa frase deveria, na verdade, situar-se no início da observação de Confúcio. Fim da nota. 30. O mestre disse: a benevolência é realmente algo tão distante? Tão logo a desejo e ela está aqui. 31. Shen Suzu pai perguntou se o Duque Shao era versado nos ritos. Confúcio disse: sim. Depois de Confúcio ir embora, Shen Suzu pai, curvando-se para Wu Ma-Shi, convidou este para se aproximar e disse: ouvi dizer que um cavaleiro não demonstra parcialidade, e mesmo assim o seu mestre é parcial? O senhor tomou como esposa uma filha de Wu, que é do mesmo clã que ele. Nota: que leva o nome Shi. Fim da nota. Mas ele permite que ela seja chamada de Wu Mentzu. Nota: quando ela devia se chamar Wu Shi, chamá-la de Wu Men era uma tentativa de tentar passar por cima do fato de que ela partilhava o mesmo nome de família, Shi. Fim da nota. Se esse senhor é versado nos ritos, quem não é? Quando Wu Ma-Shi relatou-lhe isso, o mestre disse: sou um homem de sorte. Sempre que cometo algum erro, as outras pessoas percebem. Nota: sendo um nativo de Lu,
Confúcio preferiria ser criticado por parcialidade do que aparentar uma atitude abertamente crítica em relação ao Senhor. Fim da nota. 32. Quando o mestre estava cantando na companhia de outros homens e gostava da música de um companheiro, ele sempre pedia para ouvi-la mais uma vez, antes de tomar parte no coro. 33. O mestre disse: quanto a fazer esforços irrestritos, sou igual aos outros homens. Mas quanto a viver de acordo com os preceitos de um cavalheiro, não obtive ainda sucesso algum. 34. O mestre disse: como posso me considerar um sábio ou um homem benevolente? Talvez possa ser dito sobre mim que aprendo sem esmorecer e que ensino sem me cansar. John Siwa disse: isso é precisamente aquilo que nós, discípulos, somos incapazes de aprender com o seu exemplo. Nota: Mencius 2a2, p. 29, contém o que parece ser uma versão mais completa dessa passagem. Fim da nota. 35. O mestre estava gravemente doente. Zulu pediu permissão para fazer uma oração. O mestre disse: isso foi feito alguma vez? Zulu disse: sim, foi. A oração foi a seguinte: rogo aos espíritos do mundo inferior e do mundo superior. O mestre disse: nesse caso, há tempos venho oferecendo minhas orações. 36. O mestre disse: extravagância significa ostentação. Frugalidade significa desalinho. Eu preferiria ser um maltrapilho do que um ostentador. 37. O mestre disse: o cavalheiro tem a mente tranquila, enquanto o homem vulgar está sempre tomado de ansiedade. 38. O mestre é cordial, embora severo, inspira a autoridade sem ser bravo e é respeitoso ao mesmo tempo em que é tranquilo. Você está ouvindo de Confúcio, Os Analectos.